Livro do profeta Daniel, capítulo de número 4. Daniel, capítulo de número 4. Quero que você pegue a sua Bíblia. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre as consequências assustadoras do orgulho. Vai ser o nosso tema essa noite, as consequências assustadoras do orgulho. Eu quero ler um texto que está no livro de Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 28, mas antes eu quero situar você nesse texto. Esse texto do profeta Daniel, na verdade é um relato. O rei Nabucodonosor, diz a palavra que ele teve um sonho, uma visão. Deus revelou ao rei Nabucodonosor, um rei pagão, um rei ímpio, o que estava para suceder na sua vida, na história desse rei. Ele teve um sonho, ele ficou atemorizado, diz a palavra de Deus, com essas visões que vieram à sua cabeça, porque ele não entendia, ele não compreendia o que estava acontecendo. E ele faz um decreto para que todos os sábios da Babilônia viessem interpretar o seu sonho, a sua visão. Porém, o texto bíblico vai dizer que esses sábios, eles não souberam interpretar. Até que Daniel, que era um dos súditos do rei, era um homem sábio, um homem que andava com Deus, ele veio até o rei e ele interpreta esse sonho. O rei tem um sonho que ele vê uma grande árvore. O versículo 11 vai dizer que essa árvore, ela estava no meio da terra, a sua altura era grande. A árvore cresceu, ficou forte, ao ponto que alcançou o céu, e ela podia ser vista em todas as partes da terra. Diz que as suas folhas eram belas, o seu fruto era abundante. Nessa árvore havia alimento para todos. Os animais do campo tinham sombra sobre ela, as aves dos céus habitavam em seus galhos e toda a carne alimentava-se dela. Aí o texto vai dizer: e eu vi nas minhas visões, da minha cabeça sobre a minha cama. Ele vê essa árvore enorme, e ele diz que um santo, um vigia, desce do céu, vamos dizer um anjo, não é? E disse o seguinte: esse anjo desce do céu com uma sentença. A sentença era essa: ponde a árvore abaixo, corta os seus ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai um toco das suas raízes. A visão diz: olha, veio um anjo do céu e disse: olha, corte essa grande árvore, corte ela, mas deixe um toco, e até com um grilhão de ferro e bronze na terra grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, esteja a sua porção com os animais na grama da terra.
mude-se o seu coração. Agora ele vai falar, a visão se transfere para Nabucodonosor e diz, olha, que o coração dele, esse coração humano, no lugar desse coração humano, seja dado o coração de um animal. E 7 tempos passem sobre ele, ou 7 anos. 7 anos. Aí Daniel diz, este assunto é pelo decreto dos vigias, a ordem é pela palavra dos santos, porque o Altíssimo governa sobre todas as coisas. Daniel vai explicando, aí Daniel vai dizer, olha rei, essa árvore, versículo 20, essa árvore que você cresceu, que veio, que você viu com toda essa beleza, és tu, ó rei, porque você cresceu em grandeza, você alcançou tudo isso, seu domínio vai até os confins da terra. No entanto, você vai ser tirado, você vai ser arrancado de entre os homens, e você será colocado junto com os animais. E aí Daniel olha para o rei e diz, o meu conselho é esse. Daniel estava dizendo para o rei, olha, se você não quiser experimentar essa sentença de Deus sobre a sua vida, este é o meu conselho. Versículo 27. Portanto, ó rei, seja o meu conselho aceitável a ti. E interrompe os teus pecados pela justiça. Ele estava dizendo, pare com seu estilo de vida pecaminoso e pratique a justiça. E as tuas iniquidades mostrando misericórdia ao pobre. E se isto pode ser um alongamento da tua tranquilidade. Versículo 28. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor. Daniel fala isso, dá o conselho, e diz a palavra que passou um ano. Versículo 29. Ao final de 12 meses, o rei Nabucodonosor entrou no seu palácio do reino da Babilônia. Ele entra no seu palácio um ano depois. Talvez ele já tivesse esquecido da palavra de Daniel. Talvez ele já tivesse esquecido da sentença de Deus. E olha o que Nabucodonosor vai dizer, versículo 30. E o rei falou e disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino, pela força do meu poder, para a honra da minha majestade? Versículo 31. Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo, ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti, foi arrancado de ti, e eles irão tirar-te de entre os homens, e a tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer grama como bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. Versículo 33. Na mesma hora, a coisa ou a palavra cumpriu-se sobre Nabucodonosor. E ele foi levado dentre os homens e comeu grama como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até os seus pelos crescerem como penas de águias, e as suas unhas como garras de pássaros. Versículo 34. Entre o versículo 33 e o 34, nós temos 7 anos. E ao final dos dias, Nabucodonosor
Vai dizer, e ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou a mim. E eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e o honrei, aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração em geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada. E ele faz conforme a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer: o que fazes? No mesmo momento, a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra, o meu brilho retornaram para mim, e os meus conselheiros e os nobres buscaram-me, e eu fui restabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, honro o Rei do céu, cujas obras todas são verdade, e os seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. As consequências assustadoras do orgulho ou da soberba. Irmãos, eu creio que você já ouviu falar sobre os 7 pecados capitais. Dentre esses 7 pecados capitais, nós temos o orgulho, nós temos a soberba. Se você não sabe, são considerados, não é? Principalmente no âmbito católico, não é? Que os pecados capitais são a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Porque são pecados que dão origem a outros pecados. E hoje eu quero olhar para essa questão da soberba, do orgulho. Os grandes pensadores da história da igreja, um chamado Gregório o Grande, ele disse que a soberba, ela é a rainha de todos os vícios, é a mãe de todos os vícios. Tomás de Aquino chamou de o primeiro pecado, a fonte de todos os outros pecados e o pior pecado. Agostinho escreveu que a soberba, o orgulho, é o começo do pecado, porque foi pelo orgulho, pela soberba, que Satanás caiu do céu, de quem surgiu a origem e surgiu o pecado. Quando nós olhamos para essa temática, nós vamos perceber o quão terrível, desastroso é quando o orgulho se aloja em nosso coração. Quando você lê, você vai ver que todos os escritores, eles sempre trazem e descrevem a soberba, o orgulho como algo trágico. E como nós poderíamos definir esse pecado de orgulho ou soberba? Alguns dizem que é um sentimento, é aquele sentimento onde você se sente melhor, mais importante do que os outros. Um escritor disse que o orgulho consiste em atribuir a nós mesmos a honra, os privilégios, as prerrogativas, os direitos e o poder que são devidos somente
aonde mora a soberba em nosso coração. Quais são os terrenos que o orgulho ele encontra para lançar a sua semente e ela germinar e ela crescer e produzir frutos em nós? Se nós olharmos principalmente para o versículo 30, você vai perceber que nós podemos primeiro nos orgulhar do nosso poder. Do nosso poder. Olha o que ele vai dizer. Não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu grande poder. Mas o primeiro domínio do orgulho é o poder. O rei, ele olha para tudo o que estava acontecendo à sua frente e a conclusão dele é a seguinte: ótimo, veja o que eu fiz, veja o que eu criei. Irmãos, a história vai dizer que este rei, ele foi um dos maiores construtores dos tempos antigos. 49 edifícios foram construídos no norte do Iraque e que até hoje tem as inscrições de que foi esse grande rei que construiu essas obras incríveis. Mais de 17 templos religiosos na cidade da Babilônia ele construiu. Essas grandes muralhas, essa fortaleza, essas fortificações, era algo inédito de assustar qualquer pessoa. Ele olha para isso e ele transfere o crédito para o seu poder. Ele transfere o crédito para si mesmo. Ele pensa e ele afirma: foi o meu poder. Foi a minha capacidade, foi a minha habilidade. Irmãos, isso é um grande perigo em nossa vida. Porque às vezes, na nossa vida com Deus, como cristãos, nós podemos olhar para nós mesmos e começarmos a pensar como Nabucodonosor. Olhamos para o que temos, olhamos para o que conquistamos, e aí começamos a fazer uma interpretação da vida, e na nossa interpretação, o que vai sobressair é o nosso poder. Fui eu quem conquistei, foi na força do meu braço, na força do meu poder, foi com a minha sabedoria, foi com o meu poder. Quantas vezes você olha para a sua vida e você percebe: olha, fui eu, é o meu poder e a minha sabedoria. Olha, eu sou o melhor, eu sei mais do que todos, eu sou capaz, sou mais capaz do que todos. Irmãos, quando você olha, quando Deus introduziu Israel na terra prometida, a palavra que Deus deu para Israel foi essa: quando vocês estiverem na terra que eu vou dar a vocês. Olha o que Deus disse: não digam em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você estiver bem na sua vida, quando você estiver prosperando na sua vida, quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo na sua vida, e você olhar e ver que tudo aconteceu, não diga: foi com a força do meu braço, foi com a força do meu poder,
Não diga. Deus está dizendo, não diga isso. Porque todas as vezes que você afirma isso, simplesmente você está tomando e tendo a mesma posição de Nabucodonosor. Você está atribuindo o seu êxito ao seu poder, à sua força. Mas Deus disse para Israel, mas o que vocês devem pensar é o seguinte, lembrem-se do seu Deus. Pois é Ele quem dá capacidade para você produzir a riqueza. É Ele que te abençoa. É Ele que te sustenta. Irmãos, é isso que nós devemos ter em nossa mente. Irmãos, o orgulho, ele nasce nessa nossa percepção, nesse terreno do poder. Nós pensamos que é por nossa força, pelo nosso poder. Mas o que você tem não é pelo seu poder, não é pela sua capacidade, não é pela sua habilidade, mas é porque Deus, na graça, na misericórdia, Ele resolveu te abençoar. Ele resolveu. Foi Ele e não nós. Então nós podemos nos orgulhar. A soberba pode nascer em nosso coração por causa do nosso poder. Segundo, a soberba, o orgulho, ele pode germinar, nascer em nosso coração. Nós podemos nos orgulhar por causa daquilo que temos, por causa das nossas posses. Você já viu que ele vai dizer, olha, eu fiz tudo isso. E ele continua. A minha casa real, essa cidade, essa grande Babilônia, tudo isso que construí, tudo isso que criei, todos esses palácios, essas estradas, essas fontes, uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos, estavam na Babilônia. Tudo isso, ele diz, foi para mim. Todos esses bens, toda essa riqueza, todo esse poder, tudo que eu tenho. Ele se orgulhava daquilo que ele possuía. E ele, quando olha toda aquela riqueza, você pode olhar o versículo 30. Se você observar o versículo 30, você sempre vai ver a palavra eu. Eu fiz para mim. Sempre está centrado nele. Os bens é dele, a riqueza é dele, o poder é dele, a grandeza é dele. Tudo é dele, a Babilônia é dele, tudo é dele. Mas nós precisamos analisar o nosso coração às vezes. Porque às vezes Deus ele nos abençoa. Deus abençoa a sua vida. Mas às vezes é justamente na bênção de Deus, quando nós não cuidamos do nosso coração, que está a nossa maldição às vezes. Às vezes a bênção de Deus, quando não bem administrada, torna-se uma maldição em nossa vida. Torna-se um problema em nossa vida. Quando nós olhamos para o que temos e nos orgulhamos do que possuímos. Você já olhou para a sua vida, já examinou o seu coração, para ver quem comanda o seu... Porque nós nos orgulhamos no nosso coração, sabe quando? Quando o que nós temos domina o nosso coração. Quando é que o que nós temos domina o nosso coração? Por exemplo, você quer saber se quem comanda o seu coração é as coisas materiais? Faça uma análise. Pegue o que você gastou durante o mês. Para onde foi? E dentre tudo isso que você fez, olhe o que você fez para Deus e para as pessoas. Será que você somar, eu gastei 10 mil? Quanto que eu investi na obra de Deus? Quanto que eu abençoei alguém?
se não tem outras pessoas na sua agenda financeira, se não tem a obra de Deus na sua agenda financeira, alguma coisa está errada. Seu coração pertence a outra pessoa, porque a Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Sabe por que às vezes, irmãos, a obra de Deus ela não avança mais, ela não cresce mais? Porque nós estamos grudados com unhas e dentes nos nossos bens, nas nossas coisas, e nós estamos dizendo: isso é meu, isso me pertence, é as minhas posses, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é a minha riqueza, é a minha casa, é o que eu tenho. E aí o diabo entra na nossa vida e nós gastamos tranquilamente naquilo que não edifica em nada. Você lembra quando você estava lá no mundão? Alguma vez você, depois que foi naquela festança, que você bebeu, que você gastou dinheiro com um monte, que você gastou, deixou todo o seu salário lá, você chegou em casa reclamando, dizendo: olha, eu fui naquele bar, todo mundo tomaram o meu dinheiro e tal. Você não chegou reclamando, murmurando. Mas aí às vezes no reino de Deus é diferente. Na obra de Deus é diferente. Porque nós estamos apegados. Nós estamos como aquele homem rico de Lucas capítulo 12, versículo 18 e 19, que ele disse, diz a Bíblia que ele produziu, suas terras produziu em abundância. E ele disse: olha, eu, sempre o eu, o orgulho é isso, é eu e eu. Ele diz: olha, eu sei o que vou fazer. Eu vou derrubar meus celeiros. Eu vou construir outros maiores. Eu ali guardarei toda a minha riqueza, todos os meus bens. E eu direi para a minha alma: descansa, come, bebe e alegre-se. A soberba no coração desse homem, porque a soberba, ela destrona Deus no nosso coração e coloca outra coisa. Sabe o que aconteceu? Uma voz bradou do céu e disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. E para quem será os seus bens? Para quem será as suas posses? Para quem será tudo o que você conquistou nessa vida? É o que estava acontecendo com Nabucodonosor. O orgulho brota do que temos, das nossas posses. Mas o orgulho também, irmãos, em terceiro lugar, ele brota, pode brotar. Nós podemos nos orgulhar da nossa posição. Porque você vai ouvir ele dizer: para a minha glória. Ele se achava o homem mais poderoso da terra. O grande e afamado e aclamado rei.
dominar o seu coração. Você pode se lembrar do rei Herodes. Quando você lê Atos dos Apóstolos, diz a palavra que o rei Herodes, em um dia, em um anfiteatro, ele faz um discurso glorioso. As pessoas aplaudem o rei. Elas ficam como que loucas, ovacionando o rei Herodes. E o texto vai dizer, e Herodes não deu glória a Deus. Sabe o que estava dizendo? Ele pensou que ele era o cara. Ele pensou que ele era poderoso. Ele pensou que ele era Deus. Diz a Bíblia que naquele instante ele caiu comido de bichos. Os vermes o alimentaram. A soberba precede a queda, precede a ruína. E agora esse rei poderoso perdeu a sua glória, perdeu o seu trono, perdeu os seus relacionamentos, perdeu tudo que possuía. Ele é um animal. Mas Deus é misericordioso. Deus é longânimo, benevolente. Aí o texto vai dizer no versículo 34, ao fim daqueles dias, olha o que ele diz: eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Ele tirou os olhos de si mesmo. Ele tirou os olhos da sua habilidade. Ele tirou os olhos da sua capacidade. Ele ergueu os olhos aos céus. E aquele homem que 7 anos dissera: essa é a Babilônia que eu construí com o meu poder, com a minha força, com a minha grandeza, que não colocou Deus em nada. Simplesmente ele disse agora: eu levantei os meus olhos aos céus, e então eu louvei ao Altíssimo. Eu honrei, eu glorifiquei aquele que vive para sempre, e o seu domínio é eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Ele se vê diferente. Ele se vê diferente, ele se percebe que ele é um nada, que ele é um ninguém. Irmãos, essa é a percepção que eu e você devemos ter. Se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus, eu e você não somos nada. Tudo é por causa dele. E às vezes nós nos arrogamos. A arrogância entra em nosso coração, e nós pensamos que somos alguma coisa. Então ele mudou a sua perspectiva sobre si mesmo. Sobre si mesmo foi mudada. Agora ele não pensa mais esse homem infalível. Ele olha para Deus. Ele olha para o seu povo. Ele vê que Deus é aquele que levanta e aquele que abate. A palavra de Deus, ela é, irmãos, fantástica. Quando o próprio Jesus vai dizer: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Eu quero encerrar com um texto. Se de um lado nós tivemos um rei poderoso que se orgulhou da sua grandeza, a Bíblia vai dizer que o maior rei do universo fez o contrário. Filipenses capítulo 2, versículo 7 ao 11 vai dizer: mas ele, Jesus, esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo,
tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele era o rei, ele é o rei. Ele é o rei. Mas você olha para esse e você vê que primeiro ele se esvaziou. Depois ele assumiu a forma de um servo. Depois ele se tornou homem. Depois ele foi encontrado na aparência humana. Ele se humilhou. Suportou o destino mais terrível. E foi a morte de cruz. Ele foi ao ponto mais baixo. Ao ponto mais baixo da existência humana. Deus. João vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, Jesus, o Filho de Deus, fez isso. Ele foi ao ponto mais baixo. Não tem mais outro lugar para ir. Não tem mais baixeza. Não tem mais outro lugar que possa descer. Ele foi lá. Sabe o que a palavra diz? Porém Deus o exaltou a uma posição tão alta que ninguém mais pode ir além dela. Coloque-se em pé. A soberba precede a ruína, mas aquele que se humilha será exaltado. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Será que você pode olhar para o seu coração essa noite? Fazer uma análise da sua alma, do seu coração.